Olá, gente, tudo bem? Prontos para mais uma aula de Biologia C? Aqui é o professor Lucas, estamos indo para a aula de número 9, no qual a gente vai falar sobre o filo quinidário. Lembrando um pouquinho da aula passada que nós conversamos sobre o filo porífera, que a principal característica é que tinham diversos poros, que estava relacionado com o processo de filtração, lá que tinha algumas células associadas a isso, que no caso a principal célula que faz o processo de filtração a partir do partimento do flagelo dessas células é o coanócito, e que o coanócito também vai estar relacionado com o sistema aquífero, onde que a gente tem aqui em vermelhinho a coanoderme, que seria uma camada cheia de coanócitos, onde que a gente tem sistema aquífero mais simples, como é o caso das esponjas que possuem sistema aquífero do tipo asconoide, aqui com câmeras coanocitárias que a gente consegue ver aqui mais internalizadas, que seriam as sinconoides, e diversas câmeras e canais que vão estar associados ao processo de filtração, aqui, que seriam as leuconoides, que seriam as mais diversas. Temos também animais de organização simples, essencialmente a nível celular, ou seja, diversas células que vão realizar diferentes funções e que vão estar obtendo nutrientes de forma individual. E que em termos de organização a gente tem uma camada mais externa de pinacoderme, que a gente chama, ou de composta por células chamadas pinacócitos. O mesoílo, que seria uma camada intermediária responsável essencialmente por ter células totipotentes e células responsáveis por produzir espículas ou espongina, que seriam as estruturas associadas à, à estruturação, a suporte desses animais. E também vimos um pouquinho sobre a reprodução, que são animais que conseguem fazer reprodução tanto assexuada como reprodução sexuada. Caso vocês tenham dúvida, é só voltar na aula anterior, que está tudo lá com um pouco mais de detalhes. Lembrando que o principal representante na mídia que a gente tem desses animais é o Bob Esponja. E hoje, trazendo ainda um pouquinho do Bob Esponja, porque o Bob Esponja tem a mania de caçar águas-vivas, a gente vai estar falando sobre o filo quinidário. O filo quinidário que é composto, além das águas-vivas, por corais, anêmonas, por caravelas. É um grupo bastante diverso e que a gente vai estar explorando um pouquinho agora. Assim como as poríferas, os quinidários são conhecidos desde Aristóteles, tiveram uma classificação muito semelhante, tanto que por muito tempo esses animais também foram considerados plantas, conforme a gente foi vendo as fotos vocês vão entender por quê. E somente lá no século XVIII que eles foram considerados animais, assim como porífera. E somente no século seguinte que a gente vai ter a dissociação das esponjas, que tem a separação. Sem contar que também que é nesse período que a gente vai identificar que os filoquinitária possuem tanto a forma pólipo como a forma medusa, e que essas formas diferentes estavam associadas a animais do mesmo grupo, que essa descrição foi feita a partir de Michael Sars aqui, que é esse moço simpático que está encarando Aristóteles. O filoquinidária, os significados de quinidária vem de quinite, do grego, que significa irritante, ou gigante, que isso se deve àquela característica. Acho que todo mundo aqui já escutou alguma notícia ou já escutou aquele cuidado que tem que se ter quando estiver na água, que caso se seja uma sensação de queimado, seja queimado por água viva, tem que ter todos os cuidados referentes a esse tipo de acidente que ocorre. E a gente vai comentar o porquê disso. O registro fóssil vem desde o pré-cambriano, ou seja, cerca de 530 milhões de anos atrás, então é bastante antigo assim como porífera, tanto que alguns fósseis desse grupo é encontrado no pré-cambriano, ou seja, um pouco antes daquela grande explosão de diversidade de filos que nem é descrito pro cambriano. São animais aquáticos com grande parte marinha, ou seja, 99%, um pouco mais de 99%, e aquele 1% que sobra é de água doce. Como comentei, é um filo que tem grande diversidade, com aproximadamente 13.400 espécies, ou seja, é muita espécie que está sendo descrita, se sabe muito pouco ainda em termos de quantidade de espécies, mas nós temos animais que têm diferentes formas, como animais coloniais, que nem é o caso da caravela, que muita gente confunde com uma medusa, mas não é o caso, é um animal colonial. Nós temos as anêmonas, que são a forma pólipo solitária, nós temos as medusas e os corais, que a gente vai ver também daqui para frente no decorrer da aula.
Uma das principais características do grupo é referente ao quinidócito. Quinidócito que seria a célula responsável por dar um nome, ao grupo. Aqui no caso, essa característica irritante urticante. Por quê? O quinidócito, quinotoplasto, nematoplasto são denominações para a mesma tipo de célula. No caso, essa célula produz uma organela que nós chamamos de quinida, que também vem mesmo do grego aqui, que significa urticante irritante. Mas por quê? Quinida nada mais é que uma estrutura tubular que a gente tem dentro do quinidócito, que é produzido pelo quinidócito, que vai ter um cílio aqui que vai pegar e vai disparar como se fosse um arpão, ou seja, tem toda essa estrutura aqui em forma de chicote enrolada dentro da cápsula. Uma vez disparada, além de penetrar no tecido da presa ou de alguma estrutura que está disparando a partir do contato aqui do nitocílio, também vou ter muitas vezes a aplicação de veneno na região, por isso que acaba causando acidentes, essa sensação de queimadura, que além de a penetração física aqui da quinida, tem também a inoculação de veneno. E nós temos diferentes tipos de quinida. A mais comum que a gente se conhece na literatura, que é mais lida com quem trabalha com quinidária, é o nematocisto, ou seja, além do nematocisto a gente tem diferentes tipos de quinida. Então são quinitócito é a célula, quinida é a organela e nematocisto é um tipo de quinida. Eu falo isso porque muitas vezes os termos são confundidos e qualquer um deles pode cair em alguma questão. Então, se atendendo a esse tipo de nomenclatura, ajuda a entender sobre o que está sendo tido. Para a gente ver com mais detalhes aqui, a gente tem o quinitócito aqui, a quinida ou nematocisto, como está escrito aqui, a gente tem uma farpa ou quinitocílio, e a gente vai ter um tampão. E aqui dentro, uma região com flagelo, com diversos arpões, com diferentes farpas, e vai estar enrolado aqui. Uma vez que eu tenho contato, tudo que está enrolado aqui com esses espinhos, as farpas, elas vão ser disparadas, como se fosse um arpão mesmo. Olha só. Aqui o quinidócito e o nematocisto, a quinida disparada. Como que isso ocorre? A gente tem aqui o contato, a partir do quinitocílio, e tem a penetração aqui da quinida após a disparar, que tem que ter esse contato mecânico. Essa disparação aqui em forma de arpão da quinida tem todo um processo mecânico que eu não vou entrar nele, mas se a gente fosse entender isso na prática, ó, se a gente fizesse uma presa, aqui um peixe, alguma coisa que o animal está se alimentando, ó, tocou no quinidocílio aqui, disparou ali a quinida. E como a gente pode ver, o quinidócito aqui, como dispara na forma de um arpão e ainda acaba injetando veneno. Esse é o processo que ocorre aquela queimação, todo aquele cuidado quando se tem um acidente. Isso é utilizado nos quinidários tanto para obtenção de alimento como também para defesa. A gente vê isso na prática, que a gente tem uma anêmona com seus tentáculos, e parte dos quinidócitos, das quinidas, vão estar concentrados nos tentáculos dos quinidários. Olha só, onde que a gente vai ter diversos tipos de quinida e de quinidócitos compondo esses tentáculos. E disparando como se fossem arpões mesmo. Tanto que aqui a gente tem a nossa querida anêmona bem bonitinha. Um peixinho desavisado. Muitos dos venenos eles acabam paralisando a presa. Como a gente pode ver, esse peixinho logo vai ficar preso aqui nos tentáculos. Olha só. E com isso, uma grande quantidade de quinita acaba penetrando a pele do animal e paralisando. E com isso o animal consegue se alimentar. No caso, o quinidário consegue se alimentar, que nem é o caso aqui da anêmona. Tem alguns peixes, como tem lá no Procurando Nemo, lá, que o peixe palhaço consegue dribar isso e consegue utilizar uma anêmona grande como caça, por exemplo, sem ser afetado pelas quinitas. Se a gente ampliar muito, a gente tem diversas farpas formando uma quinita aqui, um nematocisto. E outras características gerais do grupo que são animais tiplágicos, ou seja,
eles, diferente lá de Purífera, que eles não possuem tecido verdadeiro, aqui em Quinidária a gente tem a presença de tecido verdadeiro, ou seja, a gente vai ter dois tipos de tecidos, que é a epiderme e a castroderme. A epiderme, que vai ser a camada mais externa, que está representada em cinza aqui, a gastroderme, que está representada em azulzinho, e a gente vai ter uma camada intermediária ainda, só que essa camada, que a gente chama de mesoglea, é uma camada gelatinosa. Ela não é considerada um tecido verdadeiro. Ela é um tecido, ela é uma camada acelular, a gente não tem célula, que é derivada da ectoderme lá no processo de, de, de embrionário. Aqui em Quinidária também, a gente vai ter um surgimento de uma cavidade gastrovascular, que é essa camada interna aqui, e aqui vai ser responsável pela digestão, absorção de nutrientes. Ou seja, diferente lá de Purífera, que a gente tinha a nutrição baseada em célula a célula, aqui a gente tem uma cavidade específica para isso e que a digestão do alimento desses animais é feita a partir de forma extracelular, ou seja, tem diferentes vesículas e enzimas que degradam dentro da cavidade gastrovascular. E também falando em termos de tecido, a epiderme é oriunda da ectoderme e a gastroderme da endoderme lá no processo de embriologia. E a mesogleia não é um tecido verdadeiro, é uma camada acelular gelatinosa bem comum a esses grupos. Se a gente lembrar lá do processo embrionário aqui, o surgimento da cápsula, quando a gente tem a formação dos folhetos embrionários, a gente vê que tem também o início do sistema digestivo ali, que é a partir da cavidade gastrovascular. E acaba não formando a mesoderme nesse grupo também. Outra característica marcante em quinidária é a questão que tem duas formas corporais, seja a forma pólipo, que consiste numa forma tubular, muitas vezes séssil ou que não é móvel, e uma forma medusa, ela é mais discoide e é considerada a forma móvel nadante dentro de quinidária. Se a gente observar, essencialmente a estrutura tanto de pólipo como de medusa é essencialmente a mesma. Uma cavidade gastrovascular, a gastroderme internamente, a mesogleia, que é a camada gelatinosa intermediária, e uma camada externa, que é a epiderme. Mesma coisa para a medusa. Epiderme, mesogleia e a gastroderme. Então, visto também, além da diferença das duas formas, nós temos animais que são sésseis ou móveis. Muitas vezes os animais sésseis são associados aos pólipos e os móveis, grande parte é das medusas. Por que eu falo grande parte? Porque a gente tem algumas anêmonas que têm a capacidade de nadar e elas são a forma pólipas, não são totalmente sésseis. E como comentei, são animais que eles podem ser solitários ou coloniais, ou seja, coloniais que podem ter indivíduos bem semelhantes e interligados, ou cada estrutura realizando uma função diferente, como a gente vai ver. E a simetria no grupo é radial, ou seja, consigo estabelecer diferentes eixos de cortes no corpo desse animal, tanto na forma pólipo como na forma medusa. E se a gente observar um pólipo real, que aqui no caso está a hidra, e uma água-viva, que é a forma medusa. Outra estrutura importante também é a questão da orientação, onde que a gente tem e um grupo com diferentes formas, como por exemplo as colônias aqui de hidrozoários, que a gente vai ver, aqui no caso hidróides que são capazes de captar alimentos, as anêmonas que são pólipos solitários, as medusas, os corais que vão ser coloniais, as caravelas que vão ser as caravelas portuguesas que também vão ser colônias, e a gente vai ter uma grande diversidade de formas. Por mais que esses animais tenham a presença de tecidos verdadeiros, a organização tecidual deles é bem simples, ou seja, tem apenas dois tecidos e não vou ter grande presença de órgãos e sistemas nesses animais, como por exemplo, se a gente levar em consideração que esses animais não possuem sistema respiratório, nem circulação, nem excreção. Mas professor, de que forma que é feito isso? Isso através de difusão e também da cavidade gastrovascular. Como assim? Muitas vezes para se locomover ou para manter essa forma, a gente tem que o animal ele tem que estar ingerindo água. E com isso, ele consegue
a partir de difusão, conseguir tirar o oxigênio da água de maneira bem simples. E também as excretas celulares sendo depositadas na cavidade gastrovascular e sendo excretadas também, com restos de alimentos, já que a cavidade gastrovascular só tem uma única entrada, que é a boca. Então, ou seja, tudo que o animal consome tem que sair também através da boca. E vão possuir tentáculos, que vão ser essas estruturas alongadas aqui, que também vão seguir o mesmo padrão aqui, as camadas que compõem o corpo dos animais, que vão estar auxiliando na alimentação. Como eu comentei, muitos dos tentáculos vão possuir os quinitócidos lá com as quinitas, que vão paralisar o animal e também vão conseguir levar o alimento até a boca do animal, que no caso das águas vivas aqui na região de baixo e nos pólipos na região de cima. Aqui é onde que vai estar localizada a boca, então a gente pode ter essa inversão da posição da boca também nas formas. E também a gente não tem um sistema nervoso definido, o que a gente possui aqui em quinidária é uma rede nervosa difusa. Por quê? Eu vou ter diferentes células nervosas que vão estar espalhadas pelo corpo do animal, formando uma rede, como vocês podem observar aqui. No caso das medusas, muitas vezes tem como se fosse um anel que vai ter alguma certa concentração de células nervosas, mas a gente não vai ter a formação de um cérebro ou de uma estrutura mais complexa em termos de formação com células nervosas. E a mesma coisa para pólipos, onde a gente vai ter diferentes células nervosas espalhadas pelo corpo do animal próximo à epiderme, que vão estar formando essa rede nervosa aqui, que é bem difusa através do corpo do animal. Em termos de órgãos sensoriais, os canidários podem possuir estatocisto e consocelos, que no caso as águas vivas, muitas delas possuem estatocisto. O que é? É uma estrutura que está presente no corpo do animal e que dentro tem uma estrutura, algum mineral, algo do tipo, que conforme o animal está nadando, ele consegue sentir se ele está subindo, se ele está descendo. Então isso é uma estrutura que auxilia o animal a identificar onde que ele está na coluna da água, no caso das águas vivas. E também o celo, que não vai formar imagem, mas consegue ter a capacidade de captar luz. Isso lembrando em águas vivas, na forma medusa. E também a gente não vai ter uma musculatura bem definida. O que a gente vai ter células que vão ter a capacidade de contração, ou células bilioepiteliais que vão ser capazes de provocar uma contração e fazer com que o animal se mova. Como assim? Se a gente fizesse um corte aqui no corpo do animal, aqui a gente tem as células referentes à parte interna, aqui a cavidade gastrovascular, e aqui a epiderme e a mesogleia aqui intermediária. Esse seria o corte. Aqui eu tenho, se a gente fosse limpar essas células, olhar só as células que têm capacidade de contração que estão presentes na epiderme, a gente tem células alongadas no meio da epiderme e que, conforme ocorre o processo de contração a partir de algum estímulo das células nervosas que estão aqui no meio, esses animais têm a capacidade de contração, ou seja, contrações epitélio muscular, células que estão presentes no epitélio e que têm essa capacidade de contração, mas a gente não vai ter um músculo formado diferente com outros grupos que nem nós vamos ver para frente. A reprodução dos animais é algo marcante também, já que tem alguns grupos dentro de quinidários, não vão ser todos, mas é uma característica marcante, que é a presença do quê? De alternância de gerações, ou também conhecida como metagênese. Tem também outras denominações, como reprodução heteromórfica ou haplodiplo-bionte, que a gente vai ver por que isso. E os animais têm a capacidade de reprodução tanto sexuada como assexuada, ou seja, tanto a forma sexuada e assexuada vão estar inseridos na alternância de gerações, assim como a forma pólipa e a forma pólipo e a forma medusa. Que no caso a reprodução sexuada ela está associada tanto a pólipos como medusas, já que a anêmonas consegue se reproduzir sexualmente e as medusas também. E a reprodução sexuada está normalmente associada ao processo de brotamento, focado mais nos pólipos, que a gente já vai ver. É que no caso da reprodução sexuada, a hidra, a gente consegue ter
a formação de um proto crescendo no corpo do animal e que depois se desprende e dá origem a uma nova hidra. O protamento é muito comum também em quinidários que são coloniais. Por exemplo, a partir de um único pólipo, ele vai se diferenciando e em alguns casos a gente consegue ter a diferenciação do tipo de pólipo. Que muitas vezes nos organismos coloniais, toda essa estrutura interna aqui está entre os pólipos e acaba também diferenciando com pólipos associados à função de alimentação e à função de reprodução. Então, a sexuada, protamento, a sexuada a gente pode ter liberação de gametas, aqui por exemplo, formação de ovário e de testículos que vão liberar os gametas, vai ocorrer a fecundação, produzir um ovo que vai dar origem a uma larva plana, uma larva natante que vai se assentar e formar um novo pólipo aqui. E isso no caso para a reprodução sexuada baseada em pólipo. E reprodução sexuada em medusas, a gente vai ter as medusas que vão produzir gametas masculinos e gametas femininos que vão ser fecundados e dar origem a uma larva plânula que depois vai para um outro processo do ciclo de vida, que no caso a alternância de gerações. Por que a gente chama de alternância de gerações? Na alternância de gerações a gente vai ter o que? A gente vai ter uma fase de vida em quinidária que a gente vai ter os pólipos e uma outra fase de vida que a gente vai ter a fase medusa. Como falei aqui, durante as gerações nós podemos ter tanto a reprodução assexuada como a reprodução sexuada. Por quê? No caso de algumas alternâncias de gerações, a gente vai ter a medusa como a fase sexuada, porque vai produzir gametas diferentes e vai ocorrer a fecundação, no caso aqui desse tipo de medusa interna, liberar uma larva natante, que vai se fixar no substrato, e que vai começar a se dividir através de protamento, dando origem a uma colônia. Que essa colônia pode ser só de pólipos que realizam uma única função, ou ao longo do desenvolvimento dessa colônia, desses pólipos aqui, a gente vai ter alguns pólipos responsáveis pela liberação de medusas pequenas, que daí, conforme essa medusa ocorre o processo de maturação, ela volta a fazer a fase sexuada. Diferente de algumas plantas que fazem também alternância de gerações, em quinidária a gente vai ter tanto a fase pólipo como a medusa vão ser diploides. Somente vai ser haploides os gametas que vão que vão se fazer o processo de fecundação, dando origem a um novo indivíduo, que é a partir da larva, que vão formar um cigoto. Essa é uma das diferenciações que a gente tem em termos quando é comparado com a alternância de gerações de plantas. Se a gente observar aqui quando sai uma medusinha, um filhote de medusa, digamos assim, lá do pólipo, ela é desse tipo. Então ela tem um longo processo de amadurecimento até conseguir realizar o processo da fase sexuada. Esse aqui foi filmei quando a gente estava numa aula prática na graduação. E nós temos ainda a classificação dentro da quinidária, onde que a gente vai ter dentro da quinidária grupos que vão estar associados a um subfilo aqui, que é Medusozoa, que vão ter a fase medusa, e a classe Anthozoa, que vai ter ausência de medusa, vai ser somente a forma pólipos. Aqui a gente tem a classe Anthozoa, que compreende as anêmonas e os corais, que eles podem ser tanto animais solitários, que é o caso das anêmonas, ou coloniais, que é grande parte dos corais. Dentro dessa classe, uma das classes bastante diversas, tem quase 6.000, e é compreendido somente a forma pólipo. A gente não tem medusa dentro do zoa. E aqui, por exemplo, as anêmonas são encontradas aqui no nosso litoral, no litoral do Paraná e Santa Catarina, tanto que são animais aquáticos, então eles precisam de água, que eles ficam abertos. Quando tem a maré baixa, que eles ficam expostos fora da água, eles ficam com essa aparência. Então, se vocês forem vasculhar rochas, olharem o nosso litoral, vocês podem encontrar esse tipo de coisa aqui, que é nada mais que uma anêmona reclusa esperando com que a maré encha. Outra classe
dentro da Cnidaria é a classe Hydrozoa, que compreende os hidroides, que são essas colônias aqui que nós chamamos, que é a parte colonial. As hidromedusas, que têm origem a partir dessas colônias de pólipos. E temos ainda hidrocorais, que são conhecidos como os corais de fogo. Se a gente reparar aqui, a gente consegue compreender porque tanto tempo cnidários foram considerados plantas, que isso realmente parece, aqui no caso é uma colônia de hidroides. E é um grupo também, uma classe dentro de cnidário que também possui outras gerações, uma fase pólipo e uma fase medusa. Cifozoa, que compreende as silvomedusas, é um grupo um pouco menor com 200 espécies. E aqui predomina a fase medusa, ou seja, a gente tem a fase pólipo na alternância de gerações quase que inexistente, ou por um período muito curto, tanto que é mais conhecido dentro desse grupo a fase medusa do que até mesmo a forma do pólipo. Já em Cubozoa compreende as medusas que possuem um formato cúbico, isso aqui é um pouco difícil de enxergar, mas acredito que comparado com as outras medusas possuem um formato de cubo. E também a gente tem os peticelos aqui, que é onde vão estar concentrados os tentáculos dessas medusas diferentes das outras que a gente viu anteriormente em Cifozoa e Hydrozoa. E também possuem outras gerações, mas predomina também a fase medusa. Quase não se conhece também como que é a fase pólipo. A princípio era isso, espero que vocês fiquem bem, tenham ótimos estudos, qualquer dúvida estou sempre à disposição, vocês podem estar me procurando e até a próxima aula. Tchau!